pessoal, vamos fazer aqui mais uma questão, né? Nós estamos na aula de número 10. Deixa eu me ajustar aqui. Questão letra C, que diz o seguinte: 3x mais 2y mais 1dx menos 3x mais 2y menos 1, né? dy igual a zero. Então, nós estamos diante de uma equação diferencial não homogênea, mas é uma equação que pode ser reduzida a homogênea, né? Pela forma como ela se apresenta, a gente já consegue visualizar isso. É uma equação que, se a gente for comparar com um modelo aí, seria ax mais by mais uma constante qualquer. O termo, a primeira parcela aqui e também essa segunda parcela, ela pode ser escrita nesse modelo. Então, por isso, a gente está diante de uma equação que é chamada de redutível a homogênea, no caso aí. Muito bem. Antes de partir para a substituição já desse tipo de equação, a gente precisa fazer uma verificação. Que o termo A dessa primeira parcela aqui, multiplicado com o B, não seja igual com o termo B multiplicado com A. Por quê? 3 vezes 2, 6 aqui, 2 vezes 3 também, estamos diante de 6. Então, aconteceu a igualdade. Quando essa igualdade acontece, se a gente for fazer a substituição tradicional que a gente está acostumado, a gente vai acabar encontrando um sistema indeterminado na resolução. Então, por isso, a gente não vai poder utilizar a substituição comum, que seria a seguinte: a gente chamaria esse termo aqui x, de x minúsculo, de x maiúsculo mais h. A gente substituiria esse termo aqui seria, no caso, o nosso x minúsculo, né? Que é esse termo aqui. A gente chamaria ele dessa outra variável aqui. E o y a gente faria da mesma forma. Y igual a y maiúsculo mais k. E faria a substituição aqui, nesse local, né? Nas variáveis. Só que isso ia gerar um sistema indeterminado. Vai gerar um sistema indeterminado nessa equação aqui. Por que eu sei que ela vai gerar um sistema indeterminado? Por causa dessa multiplicação. Termo A com o termo B com o termo A. Não pode haver essa multiplicação lá da questão do sistema, né? Muito bem. Já que não dá certo dessa maneira, existe uma outra substituição que podemos fazer, que é a seguinte: ax mais by, ax mais by igual a letra T. E essa substituição é aceitável e vai dar certo. Então, vamos fazê-la. 3x mais 2y igual a T. Então, vamos isolar o y para poder colocar aqui no local e fazer os cálculos, né? Então, nós vamos ter 2y igual a t menos 3x, y igual a t sobre 2 menos 3 sobre 2x. Disso aqui, eu preciso tirar o meu dy, porque já que eu estou substituindo o meu y, eu vou substituir o meu y por essa outra variável, né, a t aqui, eu vou ter que mudar o meu dy também. Então, para derivar aqui, nós vamos ficar com dy dt igual a derivada da variável t com relação... Aliás, não é dy dt, não. É dy dx igual. Agora sim, para fazer a derivada de t em relação a x, nós vamos ficar com 1/2 dt dx, que nós estamos derivando em relação a x.
menos a derivada disso aqui vai ser 3/2. E agora eu passo o dx, então vou ficar com dy igual a dt sobre 2 menos 3/2 de dx. Maravilha. É justamente esses valores que a gente precisa para substituir. E agora vamos substituir aqui. 3x mais 2. Agora sim, o meu y vale quanto? T sobre 2 menos 3/2 de x. Isso tudo mais 1 dx, que eu não preciso substituir. Agora menos 3x mais 2. Agora eu tenho que substituir aqui o meu y, que é t sobre 2 menos 3x sobre 2, fecho parênteses, menos 1, fechando o colchete, dy. Preciso abrir um outro aqui. Quem que é dy? É dt sobre 2 menos 3 dx sobre 2. Posso fechar o colchete, igual a 0. Tá ótimo. A substituição é essa, né? Agora, vou passar para uma outra página aqui, que vai ficar o seguinte. Nós vamos ficar com 3x mais t menos 3x mais 1, que está separado aqui. Na verdade, aqui, ó. Tirar esse. Isso. Aqui, mais 1 dx. Perfeito. Agora, menos. Vamos ver como é que se resolve isso aqui. Vamos ficar com 3x mais t menos 3x menos 1. Aqui já posso tirar o parênteses, que eu já estou resolvendo essa questão do x. A parênteses fecha aqui, né? dt sobre 2 menos 3 dx sobre 2 igual a 0. Aqui já tem algumas coisas que eu vou... 3x menos 3x dá 0. 3x menos 3x também dá 0. Então, já vou reorganizar dessa maneira, ficando com t menos, aliás, mais 1 dx menos t menos 1. Agora, dt sobre 2 menos 3 dx sobre 2 igual a 0. Bom, continuando aqui então, vamos fazer essa multiplicação. T dx mais dx. Agora aqui nós vamos ficar com o seguinte. Menos, eu vou ainda abrir o parênteses, mesmo efetuando essa multiplicação, vou abrir o parênteses porque tem esse menos para todos, né? Então vamos ficar com t dt sobre 2 menos 3t dx sobre 2 menos dt sobre 2 mais 3 dx sobre 2, fecha parênteses, igual a 0. Tá ótimo. Agora que eu vou usar o seguinte, tem um monte de 2 aqui, eu vou colocar 2 aqui e 2 aqui embaixo também. E a mesma coisa aqui, 2 aqui e 2 aqui embaixo, porque aí eu consigo simplificar esses dois, né? Fazer a soma das frações aqui e passar o 2 multiplicando para lá. Então, eu posso fazer isso aqui com esses número 2.
E agora eu vou continuar reescrevendo toda essa equação aí. Vou ficar com 2t dx mais 2dx menos t dt mais 3t dx mais dt menos 3dx igual a zero. Bom, vamos lá. O que tiver dx, nós vamos uni-los aqui, todos que tem dx. Então, nós vamos ficar com 2t mais 2 mais 3t menos 3 dx. Agora, os que tem dt vai ser mais, deixa eu colocar aqui, menos t, na verdade, né? Esse menos t aqui, mais 1 dt. São só os valores que tem t, igual a zero. Simplificando um pouco mais aqui, nós vamos ficar com 5t menos 1 dx mais menos t mais 1 dt igual a zero. E nós chegamos numa equação separável, né? Então, diante de uma equação separável, dx mais menos t mais 1 sobre 5t menos 1 dt igual a zero. Agora, já que a gente já separou as variáveis, a única coisa a se fazer é integrar, né? E nós vamos poder escrever essa integral da seguinte maneira: integral de dx mais a integral de menos t sobre 5t menos 1 dt mais a integral de 1 sobre 5t menos 1 dt igual a zero. A única coisa que eu separei aqui nesse termo t sobre 5t menos 1 e 1 sobre 5t menos 1. Porque se a gente for somar isso aqui, a gente volta nesse termo aqui. Essas integrais aqui já estão simples. Esta aqui e essa já estão simples de resolver. Só essa que ainda não está nessa simplicidade toda, né? Então, eu vou resolver essa integral aqui separadamente. Na verdade, vai ser menos t sobre 5t menos 1 que eu vou resolver. E eu vou fazer uma substituição. E qual vai ser a substituição para resolver isso? A substituição vai ser que u vai ser o 5t menos 1. Então, significa que o meu du vai ser 5 vezes o dt. E o dt vai ser du dividido por 5. Porque eu vou precisar de dt aqui para poder, né, colocar em termos de du. O meu u é isso, então só falta saber quem que é o t, né, que é o que eu preciso aqui em cima. O meu t vai ser simplesmente u mais 1 sobre 5. Eu vou passar esse 1 para cá e vou passar o 5. Agora basta fazer a substituição, né? Vou colocar o menos para fora. Então, quem é o meu t? U mais 5 sobre... Aliás, errei aqui. U mais 1 sobre 5, né? Perfeito. Esse é o valor de t. E toda essa expressão aqui embaixo vale u, né? E o meu dt, que seria aqui, né? O meu dt é justamente u, du, aliás, du dividido por 5.
Então significa que 5 vezes u vai dar 5u. Como a gente está numa divisão de frações aqui, a gente pode imaginar que tem aqui o termo 1, né? Conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então a gente vai ficar com integral de u mais 1 sobre 5 vezes 5, 25, u du. E melhorando ainda mais, né, essa integral, 1 sobre 25, integral de u mais 1 dividido por u du. E essa integral aqui é bem tranquila de ser resolvida. Vai ficar 1 sobre 25, eu vou até abrir o colchete aqui, não posso esquecer do sinal de menos, que a gente tem esse sinal de menos acompanhando a nossa resolução aqui, né? Então ficou menos 1 sobre 25, eu estava esquecendo dele, u dividido por u é 1, né? Integral de du vai ser justamente u, mais 1 sobre u é ln de u, né? Então é isso. Essa é a resposta da integral somente deste pequeno termo, só dessa parte aqui. Eu vou copiar essas duas coisas para lá, porque eu vou precisar delas, né? Vou precisar da equação inteira, poder saber o que eu estou fazendo. Maravilha. E vou precisar também dessa respostinha aqui, né? Isso. Vou tirar ela daqui e coloco ela aqui. Bom, maravilha. Vamos dar sequência aí. Só lembrando que o meu termo u era justamente 5t menos 1. 5t menos 1. Aqui está resolvido. Aqui está resolvido com essa resposta aqui. E aqui só falta uma coisinha para ficar resolvido. Que a derivada de 5t menos 1 é 5. Então, a gente precisa do 5 aqui, né? Mas para compensá-lo, a gente coloca 1/5 aqui do lado de fora da integral, né? Aí fica tudo certo para ficar imediata essa resolução aqui também. Integral de dx é x. Integral desse valor aqui, menos t, 5t menos 1, ficou menos 1 sobre 25. Abrir um colchete aqui, porque a gente vai ter que multiplicar tudo. Quem foi u? 5t menos 1. 5t menos 1, o valor de u. Mais ln de 5t menos 1, que é o valor de u. E agora eu fecho aqui o colchete, porque o menos 1, 25avos é a multiplicação por tudo. Agora, mais, isso aqui vai dar ln, só esqueci de um detalhe, 1/5 de ln de 5t menos 1. Tudo isso igual, vou colocar de outra cor para não misturar com isso aqui, igual a uma constante. Maravilha. E aí nós vamos ficar com o quê? X menos 5t menos 1 dividido por 25. Na verdade, eu fiz estou fazendo essa multiplicação. Menos ln de 5t menos 1 sobre 25 também.
Agora, mais 1/5 de ln de 5t menos 1, que por enquanto igual a uma constante. É a variável que nós estamos trabalhando t, mas depois nós vamos substituir no final. Aqui, para melhorar um pouco essa expressão, nós vamos fazer igual nós fizemos com 2. Multiplicar por 25, mas também dividir por 5 para não alterar essa expressão aqui. Aqui a gente tem 25, 25. Aqui nós vamos multiplicar por 5 para dar 25, mas tudo que eu faço na parte de baixo, eu também sou obrigado a fazer aqui em cima, né? E aí eu posso, na verdade, eu passaria esse 25 para a direita da igualdade aqui, multiplicando a constante, e 25 vezes uma constante vai continuar sendo a constante. Então, por isso que ele vai, na verdade, ele vai ser eliminado, que vai ser simplificado. E aí esse 25 passa multiplicando a constante. E quando ele passa multiplicando a constante, 25 vezes uma constante, vai continuar sendo uma constante. Então aqui eu vou fazer as devidas substituições aqui do valor de t. t é igual a 3x mais 2y. Então eu vou ficar tendo 25x menos 5 vezes 3x mais 2y. Agora menos 1, fecha aqui o parênteses, menos ln de 5 vezes 3x mais 2y, e aí menos 1, e agora o 25 já saiu, mais 5 vezes ln de 5 vezes 3x mais 2y, isso tudo menos 1, igual a nossa constante. Beleza, aqui eu fiz uma substituição grande ali que nem precisava, mas tudo bem. Então vai ficar 25x menos 3 vezes 5, 15x, aqui tudo vai ficar menos 10y mais 1. Agora, menos 1 ln de tudo isso, mais 5 ln da mesma coisa, né? Nós vamos ficar com mais 4 ln de 15x mais 10y menos 1, igual a nossa constante. Aqui eu tinha colocado 0 aqui, mas na verdade é uma constante. Beleza, estamos quase lá. Aqui 25x menos 15x vai ficar 10x menos 10y. Aí que eu já vou aproveitar, eu vou fazer o seguinte: 10x menos y mais 1 mais 4 ln de 15x mais 10y menos 1 igual a constante. Aqui acontece uma coisa interessante, que isso aqui é uma constante. Ela vai ser englobada lá pela constante. Eu vou passar para lá, vai ficar menos 1. E a constante menos 1 continua constante. E aqui mais uma coisa que a gente pode fazer aqui já para concluir. Eu vou resolver dividir aqui por 4. Para poder tirar esse número 4 daqui. Então eu tenho que dividir aqui também por 4. E eu posso fazer isso justamente porque aqui é uma constante, né? Eu também divido essa constante por 4 e ela continua sendo uma constante. Então aqui 10 quartos é a mesma coisa que 5 meios. X menos y. Deixa eu escrever melhor essa expressão aqui, né? 5 meios x menos y mais o ln de 15x mais 10y menos 1 igual a nossa constante. E essa aqui, então, é a nossa solução geral para essa equação diferencial aí.